2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler só a parte B do versículo. Só a parte B. Diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, só a parte B do versículo. Pai querido, nós te rendemos graças pela tua bendita e poderosa palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos tocados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados pelo Senhor. Fala ao nosso coração, ministra ânimo sobre cada pessoa que está ouvindo a tua palavra nesse instante. Nós queremos ser tocados pela tua presença, queremos ser tocados pela tua glória, pela tua Shekinah, pela tua unção, e que o Senhor Espírito Santo fale ao nosso coração de forma extraordinária e poderosa. Em nome de Jesus de Nazaré, nós oramos, que assim seja. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nós estamos falando nesses dias sobre o Espírito Santo, entendendo sobre sua pessoa, sobre sua obra, sobre seus atributos, falando de forma bem clara sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade sagrada. Amém? E hoje estaremos falando sobre o Espírito Santo e Jesus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo em relação ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai entender pelas Sagradas Escrituras que a vida terrena de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, até o seu sacrifício, foi uma vida completamente conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Nenhuma das ações de Jesus, nenhuma das suas manifestações foi sem estar debaixo da unção, do poder, da graça, da direção e da condução do Espírito Santo. E eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade passada, reunidos, e o Pai falando sobre quem Ele estaria enviando para ser o nosso Redentor. Quem Ele estaria enviando para nos redimir. Eu fico pensando nessa conversa, dessa Trindade Santa, do Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre si, e eles falando exatamente da redenção do homem, da redenção da humanidade, quem o Senhor enviaria para nos redimir. E eu percebo e imagino o Senhor Jesus, antes de se encarnar, se oferecendo voluntariamente para vir, dizendo: Pai, eu irei para redimir o homem. E o Pai explicando para o seu filho o que ele iria enfrentar aqui na terra. Isso é minha imaginação, a Bíblia não diz sobre isso exatamente assim, mas eu tenho o direito de imaginar. E eu fico imaginando o Pai dizendo para o Senhor o que ele iria enfrentar. Olha, você vai nascer bebezinho, você não será criado como Adão, já adulto, mas você vai nascer bebezinho, você vai nascer de uma virgem, será gerado no ventre dela pelo Espírito Santo, e você vai crescer, você vai passar pelas fases de infância, primeira infância, adolescência, juventude, fase adulta, e você será tentado, e você fará muitas obras, e pregará o Evangelho, e você se oporá ao mal, e por conta disso, você será perseguido, as trevas perseguirão você, até que você será morto na cruz, em favor de toda a humanidade. E o Pai fala então sobre todos esses acontecimentos para o Filho, e eu imagino então o Espírito Santo dizendo para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus, na eternidade passada: mas eu estarei com você em todos esses momentos. Eu estarei com você em cada uma dessas fases. Eu estarei com você em cada um desses momentos. Desde o seu nascimento, desde a sua concepção, até a sua entrega na cruz, até a sua ressurreição, na sua tentação. Em todos os momentos eu estarei com você, para lhe capacitar, para enfrentar todas essas fases da sua vida. E aí a gente vai entender algo bem interessante, que Jesus, quando veio, a Bíblia diz que ele se despiu da sua divindade.
embora fosse Deus, a Bíblia diz isso claramente em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o 11, embora sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, a forma humana, assumiu a nossa forma. Então isso significa que embora Jesus é Deus, fosse Deus e será Deus eternamente, ele veio aqui na terra e ele se despiu da sua divindade. Então significa dizer que tudo que Jesus fez aqui na terra, ele não fez como um Deus, mas ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Então, embora fosse Deus, ele destituiu-se naquele momento de toda a sua divindade, glória de Deus, e ele moveu-se como um homem cheio do Espírito, como um homem guiado pelo Espírito, como um homem dependente do Espírito Santo. E aí ele então constitui para cada um de nós um modelo do que é ser uma pessoa guiada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo, do que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então o que a Bíblia nos ensina sobre essa relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus? O que a Bíblia fala sobre isso? A primeira coisa que a gente vai entender na Bíblia é que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora olha que tremendo isso. A Bíblia nos mostra que Jesus sempre existiu na eternidade passada como Deus. A Bíblia diz isso claramente. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então olha só, ele estava com Deus, o Pai, e ele era Deus, o Filho, Deus Filho. Então a Bíblia deixa bem claro que ele sempre existiu na eternidade passada como Deus. E no verso 14 diz assim, João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, embora ele sempre existiu, sempre foi, sempre é e sempre será como Deus, ele precisou tornar-se humano. E a Bíblia vai nos mostrar a primeira coisa sobre a relação do Espírito Santo com Jesus, que ele foi gerado pelo Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, e a Bíblia deixa bem claro isso em pelo menos 3 versículos do Novo Testamento. O primeiro deles que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz assim: respondeu-lhe o anjo. O que o anjo respondeu para Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, quando Maria estava preocupada como se daria a concepção, porque ela não tinha tido ainda nenhum tipo de relação íntima, nenhum contato íntimo com o seu futuro marido José, e nem com nenhum outro homem, ela pergunta: como se dará isso? Quando o anjo anuncia para ela o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, ela pergunta: como se dará isso? Porque eu não tive contato, não conheço homem algum. E aí o anjo responde para ela: isso acontecerá pelo poder do Altíssimo. O Altíssimo te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo virá sobre ti. É isso que ele fala. E você será mãe do Filho de Deus. Ele diz: porque aquele que será gerado será chamado Filho de Deus. Aí nós temos um outro texto em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1,18 diz assim: estando Maria sua mãe, olha só, a mãe de Jesus, estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, o texto diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Um outro texto corroborando a ideia de que Jesus foi gerado como ser humano pelo Espírito Santo. Depois nós temos um outro texto em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz assim: e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, e dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nesse texto agora, para você entender o contexto, José estava preocupado. José não tinha certeza daquilo que Maria havia dito, e ele queria fugir secretamente para que ela não fosse difamada, ele queria fugir. E aí,
quando ele está naquela agonia para fugir, ele dorme e o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e diz para ele: não tenha medo de receber Maria, tua esposa, como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Mais uma vez o anjo confirma para José que o nascimento de Jesus era um milagre sobrenatural. Profecia se cumprindo, a profecia de Isaías que dizia: eis que a virgem conceberá, eis que a virgem conceberá, e o seu filho será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então qual é a primeira relação de Jesus com o Espírito Santo? Nós temos aqui a primeira relação: ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. E isso também para nós, para mim e para você, fala de um nascimento também, no nosso caso, de um nascimento espiritual. Porque assim como Jesus foi gerado como ser humano pelo Espírito Santo, nós também somos gerados como nova criatura em Deus, como nova criação em Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos gerados pelo Espírito Santo por meio da palavra. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. E como é que isso se dá? Pelo Espírito Santo. Jesus falou sobre isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3 e 5. Jesus disse: o que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água ali é símbolo da palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Quem não nascer pela palavra e pelo Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, assim como Jesus, ele foi gerado como ser humano no ventre de Maria, nós também somos gerados como nova criatura pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito, nós também somos gerados pelo Espírito de Deus. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus. E aí eu me lembro, queridos, da minha conversão a Jesus. Como é sobrenatural a conversão. Ninguém pode nascer de novo se não for pelo Espírito. E eu me lembro da minha conversão, naquele dia que me converti, dia 16 de setembro de 1995. 16 de setembro de 1995, ok? Foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, está completando 26 anos agora, esse ano, que eu fiz a minha decisão por Cristo. Só que ninguém se converte por acaso, é o Espírito Santo que já está trabalhando, é o Espírito Santo que já está se movendo. E eu me lembro que mais ou menos eu me converti, me entreguei a minha vida para Jesus no sábado, dia 16 de setembro, era um sábado, mas me lembro que quarta-feira ou quinta-feira aproximadamente, o meu primo Rafael me convidou para ir ao culto. E eu estava passando em frente aonde ele trabalhava, a sua marcenaria, e quando eu estava passando em frente de bicicleta, já tinha passado pela frente da sua loja, estava a cerca de 100 metros aproximadamente, ele me gritou e me chamou e perguntou para mim de longe, a gente ficou conversando de longe, né, um olhando para o outro de longe, a gente se comunicando, ele disse: Ocinho, que era assim que eles me chamavam lá em Jequié, na minha cidade natal, quando é que você vai vir ao culto? E eu disse para ele: qualquer dia desse eu vou ao culto. Ele disse: vem sábado, nós estamos tendo uma programação especial, vem sábado aí no culto. Eu disse: tudo bem, de longe mesmo, sábado eu estou aí. Só que eu falei aquilo com a intenção de me livrar, né, daquela conversa com ele. Eu disse: sábado eu vou, e continuei o meu caminho. E chegou no sábado então, fui para o trabalho, eu trabalhava na antiga Germã Fotografias em Jequié, trabalhei até as 2 da tarde, fiquei ali pelo centro mesmo, saí dali, fui fazer o curso de computação na época, um curso bem antigo, isso há 26 anos atrás, um curso de computação chamado MS-DOS, só os mais antigos lembram disso, e fiquei fazendo o curso de computação até as 7 da noite, porque era um intensivão que eu fazia todo sábado. Terminou o curso, 7 da noite, eu peguei minha bikezinha e pedalei até a Cidade Nova, do centro até a Cidade Nova, onde eu morava, dava aproximadamente 4 quilômetros, cheguei aproximadamente 7h20 na minha casa, o culto começava às 7h30, eu estava cansado, passei o dia todo no centro, trabalhando e estudando. Eu disse: olha, eu não vou para esse culto não, estou cansado. Comecei a falar comigo mesmo: estou cansado, eu vou dizer para o meu primo que não deu certo, que eu cheguei muito tarde e tal. Comecei a pensar nas desculpas que eu daria ao meu primo. Mas de repente, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu não consegui entender naquele momento que o Espírito Santo, eu achei que era só meus pensamentos, mas o Espírito Santo começou a me impelir a ir ao culto. E eu disse para mim mesmo: olha, sabe de uma coisa? Eu vou logo nesse culto hoje, porque crente é um bicho muito chato. Eu pensei assim, confesso para vocês, crente é um bicho muito chato, e se eu não for ao culto hoje, esse meu primo vai ficar pegando no meu pé, insistindo comigo, falando o tempo todo para que eu vá ao culto. Olha, eu vou logo ao culto hoje.
E aí, tomei banho correndo, me arrumei correndo e fui ao culto. Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei a tempo ainda de participar do louvor. Cheguei lá no culto, vi algumas pessoas conhecidas, algumas colegas que estudavam comigo naquela época, adolescentes também, e que me receberam e tal. E eu fiquei sentado ali, participei do louvor, algumas canções até conhecia, cantei, outras não. O pastor pregou a palavra, mas não fez o apelo. Quando terminou o culto, o Espírito Santo já tinha tocado no meu coração. Durante o culto, não sei em que momento, se no louvor, se na palavra, se nas orações, não me lembro, mas o Espírito Santo mostrou para mim a minha necessidade de ter um encontro com Jesus, a minha necessidade de ser salvo, a minha necessidade de fazer uma aliança com Deus. E quando terminou o culto, me lembro muito bem, uma colega minha chamada Adriana, ela parou, me cumprimentou, disse: "Oh, prazer, muito obrigado por ter vindo ao culto, fiquei tão feliz, volte outras vezes." Eu disse para ela assim: "Adriana, a partir de hoje eu sou membro dessa igreja." Ela disse: "O quê? Você está falando a verdade?" Eu falei: "É verdade, eu acabei de receber Jesus Cristo em meu coração, eu sou de Jesus agora, e eu quero que você fale para o pastor, para que na semana seguinte, ele me apresente a essa igreja, como membro dessa igreja. Eu não quero deixar Jesus mais nunca na minha vida." Olha que interessante, naquele dia, queridos, eu nem tinha intenção nenhuma, eu não acordei naquele dia dizendo: "A partir de hoje eu sou crente", não, mas naquele dia o Espírito Santo usou todos aqueles meios para me conduzir a Jesus, para me levar a Jesus, e naquele dia, naquele sábado de 95, 16 de setembro de 1995, eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Só que isso aconteceu porque o Espírito Santo me impeliu, o Espírito Santo me conduziu, o Espírito Santo usou meu primo para me convidar, o Espírito Santo usou pessoas para orar por mim, o Espírito Santo usou processos de evangelização em minha volta, pessoas que durante a minha vida estavam sempre semeando a palavra na minha vida, que estavam sempre intercedendo por mim, e o Espírito Santo moveu o meu coração naquele dia para ir ao culto. O Espírito Santo moveu a palavra que foi pregada, os louvores que foram cantados, e todo aquele conjunto de coisas guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo fez com que eu, naquele dia, entregasse a minha vida para Jesus e nascesse de novo como nova criatura em Cristo e fosse gerado como filho de Deus. Então, assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, cada pessoa que nasce de novo no reino de Deus só faz isso pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode receber Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo, como novas criaturas em Cristo. Assim como Ele gerou Jesus no ventre de Maria, Ele nos gera como novas criaturas em Cristo. Ele nos gera como filhos e filhas de Deus. Então, se você é filho e filha de Deus, tenha certeza disso. Foi o Espírito Santo que gerou você como filho e filha de Deus. E qual é a semente que o Espírito Santo usa para nos gerar como filhos e filhas de Deus? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a semente que o Espírito Santo usa para nos gerar como filho e filha de Deus. Então, qual é a primeira relação do Espírito Santo com Jesus? O Espírito Santo gerou Jesus como ser humano, como homem. Claro que ele sempre existiu na eternidade passada, mas como ser humano ele foi gerado pelo Espírito. Outra relação, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele preparou a apresentação de Jesus no templo. Lembra lá de Lucas capítulo 2, versículo de número 25? A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem, diz a Bíblia, que ele era justo e ele era poderoso, piedoso, e que ele estava esperando a consolação de Israel. E o texto diz assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a este homem, o Espírito Santo revelou a Simeão, que ele não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Messias. E aí diz a Bíblia que ele foi movido pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito aí no templo, exatamente naquele momento que José e Maria estariam levando Jesus para o templo para consagrá-lo, para apresentá-lo segundo a lei, determinava que o menino deveria ser circuncidado e apresentado a Deus após o 8º dia de nascimento. No 8º dia de nascimento. E o Espírito Santo falou para Simeão: você não vai morrer antes de ver o Cristo.
Você não vai morrer antes de ver o Messias prometido, aquele que vai libertar o meu povo dos seus pecados. Você não vai morrer. O Espírito Santo falou isso para ele. E ele foi pelo Espírito ao templo, exatamente no mesmo momento que Maria e José estavam levando Jesus para consagrar. E quando ele viu Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Messias prometido, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. E o texto sagrado diz assim: Simeão então o tomou nos braços, ele tomou Jesus nos braços, e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Então, até na apresentação de Jesus, na consagração de Jesus, o Espírito Santo estava envolvido. O que mais a Bíblia nos fala sobre essa relação do Espírito Santo com Jesus? O Espírito Santo ajudou Jesus a crescer. Olha o que eu disse: Jesus não nasceu adulto. Adão já foi criado adulto, mas Jesus foi criado, foi gerado, perdão, não criado, foi gerado como uma criança. E como homem, olha só, como Deus, a divindade de Jesus era perfeita. A divindade de Jesus não precisava crescer em nada. A divindade de Jesus era perfeita, plena. Mas como ser humano, Jesus precisava passar por todos os processos de crescimento, desde a sua infância até a sua fase adulta. E aí a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele conduz Jesus nesse processo de crescimento. Olha o que a Bíblia nos diz em Lucas 2,40, diz assim: crescia o menino, se referindo a Jesus, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora, há um texto precioso, um texto profético, em Isaías, capítulo 11. Isaías é um dos livros mais proféticos do Antigo Testamento. É um dos livros mais messiânicos, perdão, a palavra era essa. É um dos livros mais messiânicos do Antigo Testamento. Quando nós lemos Isaías, parece até, quando nós estamos lendo partes do livro de Isaías, parece até que estamos lendo algum livro do Novo Testamento. Parece até que Jesus já havia vindo, dada os detalhes proféticos que ele fala sobre o Messias. E aí no capítulo 11 de Isaías, verso 1 e 2, ele falando sobre o Messias que viria sobre o Cristo, ele diz assim: do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi, porque Jesus era descendente humano de Davi. Do ponto de vista humano, Jesus era descendente de Davi, e Jessé era o pai de Davi. Então ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isso aqui é uma profecia sobre o Messias, o Cristo que viria. E aí ele continua dizendo assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Isaías já profetiza, já anuncia que o Espírito do Senhor repousaria sobre Jesus. E o Espírito Santo então conduz Jesus no seu crescimento, em todos os processos de crescimento. Jesus precisou crescer intelectualmente, precisou crescer na sua estatura, precisou crescer nos seus relacionamentos, precisou crescer em várias áreas, cognitivamente, várias áreas da sua vida. Ele precisou experimentar crescimento e maturidade espiritual. Ele precisou crescer. Como ser humano, ele precisou passar por um processo de crescimento. Como Deus, a sua divindade era perfeita, mas como ser humano, ele precisou passar por esse processo de crescimento. E quem fez com que Jesus tivesse um crescimento pleno em todas as áreas e fases da sua vida, quem conduziu Jesus nesse processo de crescimento foi o Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que Jesus aprendeu a obedecer. Olha que tremendo. Ele aprendeu, Hebreus diz isso, que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele padeceu. Então o próprio Espírito conduz Jesus nesse processo que levaria ele inequivocamente a crescer, a amadurecer. Da mesma forma que o Espírito Santo conduziu Jesus ao amadurecimento, ao crescimento, esse Espírito Santo quer conduzir a mim e a você a esse processo de crescimento,
a esse processo de maturidade, a esse processo em que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Deus não quer que eu e você permaneçamos meninos na fé toda a vida. Deus não quer que eu e você permaneçamos crianças toda a vida com respeito à nossa fé, com respeito à nossa vida cristã, com respeito à nossa espiritualidade. Deus quer nos conduzir ao crescimento. Deus quer que nós amadureçamos como cristãos, como filhos de Deus. Porque imagine você, meu irmão, minha irmã, se você que é mãe, você que é pai, você tem um filho, e aquele filho nasce tão perfeito, tão lindo, né? Do jeito que você idealizava e sonhava, aquele bebê mais lindo, aquela coisa mais linda, cabelinho lindo, os olhos lindos, a boquinha linda, né? Todo o corpinho perfeito, e você, ai, que coisa linda, que sonho, meu filho nasceu, minha filhinha nasceu, que coisa linda, que bebê mais fofo. Você é apaixonado por aquele bebê, por aquela criança que nasceu. Mas aí passa um mês, a criança permanece com o mesmo tamanho, o mesmo peso, não cresce 1 centímetro sequer. Passa 2 meses, a mesma coisa, você leva para medir, para pesar, a criança continua com o mesmo centímetro, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso. 2 meses, 3 meses, 1 ano, e a criança não desenvolveu nada, permanece com o mesmo tamanho, permanece com os mesmos centímetros e com o mesmo peso. Aquilo que antes para você era motivo de alegria, com um bebê tão lindo, agora se torna um motivo de preocupação. Porque o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte: se o meu bebê não está crescendo, é porque há alguma enfermidade que não está permitindo que o meu bebê cresça. Você vai procurar de todas as formas os melhores médicos, os melhores pediatras que existir dentro dos seus recursos, para buscar um tratamento adequado para que o seu bebê continue crescendo. É assim ou não é? Porque mesmo sendo tão lindo, tão bonito, você quer que aquele bebê cresça. Que à medida que os anos passem, que o tempo passe, que os meses passem, aquele bebê cresça em estatura, cresça em peso, cresça intelectualmente, cognitivamente, se desenvolva. Você quer que aquele bebê cresça, porque tudo aquilo que é vivo e saudável cresce. Então, se o bebê não está crescendo, é sinal de que não há saúde perfeita ou plena sobre ele. Então você se preocuparia, sim ou não, como pai? Sim, com certeza. Então Deus, como o nosso pai, Ele quer que nós cresçamos. Deus, como nosso pai, Ele quer que nós amadurecemos. Deus, como nosso pai, quer que a gente saia de um nível para outro. Ele fica muito feliz quando nós nascemos no reino dele, como crianças espirituais, como bebês espirituais. A Bíblia diz que Deus fica tão feliz que Ele faz uma festa. A Bíblia diz isso em Lucas capítulo 15, que os anjos festejam, que os anjos celebram. Todas as vezes que nasce uma pessoa no reino de Deus, não importa a sua idade, se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou que você tenha 50, 60, 90 anos, né? Minha vozinha aceitou Jesus com 99 anos, e eu tive a alegria, eu tive o prazer de levar a minha avó a Jesus, eu tive o prazer de conduzir a minha avó a Cristo. Na verdade, o Espírito Santo através de mim. Ela se converteu aos 99 anos, então era uma bebê espiritual de 99 anos. Então não importa a idade que a pessoa tenha quando recebe Jesus, é um bebê. Então quando um bebê nasce no reino de Deus, Deus faz festa, Deus fica tão alegre, tão feliz, que Deus festeja. Deus dá uma ordem para todos os anjos festejarem, todos os anjos celebrarem. No dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, no dia que você nasceu de novo como filho de Deus, como filha de Deus, Deus fez uma festa para você nesse dia. Deus fez uma festa para celebrar a tua chegada no reino. Deus fez uma festa para celebrar o teu nascimento como filho de Deus, como filha de Deus. Deus fica alegre, feliz quando uma pessoa nasce no reino de Deus. Porém, Deus quer que esta pessoa que nasce como um bebê na fé, como uma criança na fé, Deus quer que essa pessoa cresça. Deus quer que essa pessoa se desenvolva. Deus quer que essa pessoa alcance maturidade. E por isso, como o Espírito Santo foi enviado pelo Pai para ajudar Jesus, o menino Jesus, a crescer e amadurecer em todos os aspectos da sua vida, Deus envia o seu Espírito Santo para cada cristão com o mesmo propósito. Deus quer que o Espírito Santo nos ajude a crescer. Só que nós precisamos abrir o coração para esse trabalhar do Espírito em nós. Nós precisamos abrir a nossa vida para o Espírito Santo nos ajudar a crescer, porque Ele não nos força ao crescimento.
mas Ele vai nos conduzir ao crescimento à medida que nós abrimos o nosso coração para Ele. E como é que Deus nos ajuda a crescer? Por meio do Seu Espírito. O Espírito Santo nos conduz à palavra. A palavra é alimento forte, saudável, nutritivo. A palavra é alimento nutritivo que o Espírito Santo nos dá todos os dias para o nosso crescimento. O Espírito Santo nos conduz a ouvir pessoas certas, pessoas maduras, pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito que vão ser canais de Deus para nos ajudar no crescimento. O Espírito Santo nos conduz a experiências que nos conduzem ao nosso crescimento. Mesmo algumas experiências que a gente talvez não goste, mesmo algumas experiências que a gente talvez não compreenda, essas experiências podem ser usadas pelo Espírito Santo para nos levar à maturidade, para nos levar ao crescimento. Vamos ver Jesus, a Bíblia diz, tanto em Lucas capítulo 4, como em Mateus capítulo 4, diz assim, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor, como é que é isso? Como é que o Espírito Santo leva alguém para ser tentado pelo diabo? Pois é, Jesus precisava passar por aquele teste. Para quê? Para o seu crescimento, para a sua maturidade. Então o Espírito Santo nos conduz até mesmo em experiências. Nem toda experiência ruim que a gente tem é do diabo, foi o diabo que fez. Não, às vezes, mesmo sendo experiências desafiadoras, o Espírito Santo nos conduz por ela. Porque assim, embora o Espírito Santo conduziu Jesus no deserto para que ele fosse tentado pelo diabo, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, a Bíblia deixa bem claro isso. A gente pode perceber que durante o processo o Espírito Santo estava com Jesus. O Espírito Santo não abandonou Jesus lá para ser tentado. Não, o Espírito Santo estava com Jesus. Enquanto ele estava ali no deserto, o Espírito Santo estava com ele. Até o momento que ele vence todas as tentações, o Espírito Santo estava com Jesus, capacitando Jesus. Amém? O Espírito Santo estava com ele, assim também é conosco. Mesmo quando nós passamos pelos vales, pelas tentações, pelas provações, o Espírito Santo está conosco. E se nós ouvirmos a sua voz, se nós abrirmos o nosso coração, ele vai nos conduzir ao processo de vitória sobre a tentação, de vitória sobre o pecado, de vitória sobre as argumentações da nossa alma, e nós vamos crescer e amadurecer por meio das experiências, mesmo as dolorosas, que nós enfrentamos na nossa vida. Então, assim como o Espírito Santo conduziu Jesus ao crescimento, o Espírito Santo quer conduzir a mim e a você ao crescimento. Amém? O Espírito Santo quer que eu e você cresçamos, amadureçamos, sejamos filhos de Deus maduros. Sejamos filhos de Deus maduros. O Espírito Santo também nos dá pessoas para nos ajudar no crescimento. Os pais, os pastores, os líderes espirituais são presentes de Deus que o Espírito Santo dá, para quê? Para nos ajudar no nosso crescimento. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi Ele, falando sobre Jesus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na mesma fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E é assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então olha que tremenda essa metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui. O que Deus quer? Que o corpo de Cristo, a igreja, cada filho, cada filha cresça, cada filho alcance maturidade.
E aí o texto diz que o Espírito Santo é que vai dar a essas pessoas, esses dons, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, como um presente para a igreja, para ajudar a igreja, cada filhinho, cada filhinha, a crescer e a amadurecer e a deixar de ser criança na fé. Não tem problema nenhum ser criança na fé quando de fato se é criança na fé. Não tem problema nenhum em ser criança na fé quando se nasce, quando se acabou de nascer no reino de Deus. Mas é problema e problemático continuar sendo criança à medida que o tempo passa. Então, à medida que o tempo passa, o Espírito Santo quer que eu e você cresça. Então, assim como ele ajudou Jesus a crescer em todas as esferas da sua vida, o Espírito Santo quer nos ajudar a crescer como filhos e filhas de Deus. Amém? Quarta coisa que nós aprendemos sobre a relação do Espírito Santo com Jesus é que o Espírito Santo ungiu Jesus. O Espírito Santo ungiu Jesus para exercer o seu ministério. Ele foi ungido, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Por exemplo, o ministério da palavra, o ministério da pregação. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus lê o livro de Isaías, aquele trecho de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, ao terminar de ler esse texto, Jesus aplica esse texto a ele mesmo, dizendo assim: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essas escrituras. E aí em Lucas 4,18, Jesus se referindo a si, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então Jesus sabia que o seu ministério de evangelizar, ou seja, a proclamação da palavra, era um ministério ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ungindo Jesus para esse ministério de proclamação da palavra. O ministério de cura também. Olha o que a Bíblia diz em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Então o ministério de cura estava também debaixo da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus para curar os enfermos. E você vê tantos milagres acontecendo, Jesus curando cegos, curando paralíticos, curando aleijados, ressuscitando mortos, fazendo milagres extraordinários. E você pensa assim: mas Jesus fez tudo isso porque ele era Deus. Não, ele fez tudo isso porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer. Ele fez tudo isso porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer. Ele estava fazendo não como Deus. É só você ler Filipenses 2, do 5 ao 11, você vai entender que ele, mesmo sendo Deus, quando veio aqui na terra, ele se despiu da sua divindade. Então tudo que ele fez aqui na terra, fez debaixo da unção do Espírito Santo. Não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito Santo. Como um homem ungido pelo Espírito Santo. E aí ele continua, o texto diz que o ministério de expulsar demônios e de libertar pessoas também foi pelo Espírito de Deus. Lembra lá em Mateus capítulo 12, a partir do verso 28, deixa bem claro isso, mas em Mateus capítulo 12, quando os fariseus vão a Jesus e o acusam de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, quem se lembra disso? Né? Que disseram, blasfemando de Jesus, que ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus disse: olha, uma casa dividida contra si mesma não pode ficar de pé. Um reino dividido contra si mesmo não pode ficar de pé. Se eu estou expulsando demônios por Beelzebul, então Satanás está dividido contra o seu próprio reino. E ele diz assim: olha, se eu estou expulsando demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que ele estava expulsando demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, debaixo da unção do Espírito de Deus, ungido pelo Espírito de Deus para aquele propósito. Então você vê essa unção do Espírito no ministério de pregação da palavra, no ministério de curas divinas e milagres, e no ministério de libertação de pessoas, muito forte na vida de Jesus. Ele foi ungido no seu ministério. O Espírito Santo ungiu Jesus. E o que é ungir? É uma capacitação sobrenatural para fazer coisas sobrenaturais, que sem essa unção nós não conseguiríamos fazer. Então o Espírito Santo ungiu Jesus para isso. E o Espírito Santo também quer nos ungir, queridos. O Espírito Santo também quer nos ungir
para que nós possamos fazer o que Ele nos propôs, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, assim como o Espírito Santo ungiu Jesus, para que Jesus cumprisse o propósito dele enquanto esteve aqui na terra. O Espírito Santo quer ungir a mim e a você, para que nós possamos cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida, enquanto nós estivermos aqui na terra. Deus não quer que a gente passe por essa terra sem nossa geração. Deus não quer que a gente passe por essa terra sem cumprir a missão que Ele nos deu, sem cumprir o chamado que Ele nos deu, sem impactar pessoas, sem ganhar almas, sem fazer o reino de Deus avançar, sem frutificar. Deus não quer que a gente passe por essa terra sem fazer a diferença, mas Ele entende que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, e assim como Ele ungiu Jesus para fazer tudo o que Ele fez, Ele quer nos ungir para que nós possamos cumprir todo o bom propósito de Deus para as nossas vidas. E eu me lembro da minha esposa, como ela recebeu uma unção tão linda do Espírito Santo no dia que ela se converteu. Que coisa linda, que coisa tremenda. A minha esposa se converteu assim. A minha esposa, ela veio de Salvador e ela foi convidada por uma colega comum para ir para um retiro que nós, os jovens, estávamos realizando. E esse retiro acontecia no período de fevereiro, no período do carnaval. E naquele período ali, ela talvez com a sua mente ainda mundana de uma jovem, né? Ela tinha uns 18 anos na época, com a sua mente pensando no carnaval, pensando em coisas desse tipo, mas mesmo assim veio para Jequié, saiu lá de Salvador, ela morava em Salvador nessa época, ela veio para Jequié para participar, né? Para ficar com a sua família naquele período de festas do carnaval. Mas Deus usou uma moça da nossa congregação e a convidou para estar nesse retiro, e ela foi para esse retiro. E nesse retiro, quem estava pregando? Eu estava pregando nesse retiro. Olha que coisa linda, eu estava pregando nesse retiro, e eu preguei a palavra naquele dia. Quando eu fiz o apelo, a minha esposa foi à frente, trêmula, chorando muito, recebeu Jesus como o Senhor da vida dela. Naquele dia, se eu não me engano, foi o dia 11 de fevereiro de 1997, se eu não me engano, isso mesmo, 11 de fevereiro de 97. E aí ela foi à frente, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Depois daquele momento, todos nós, os jovens, fomos orar no monte, todos fomos orar no monte, subimos ao monte para orar. E a minha esposa nova convertida, nós começamos a orar, demos as mãos todos nós, começamos a levantar um clamor e a orar e a interceder. E naquela noite, a minha esposa foi ungida pelo Espírito Santo. Naquela noite, mesmo sendo nova convertida, tinha acabado de se converter a Jesus, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu os dons espirituais, recebeu o dom de variedade de línguas, foi tomada numa unção extraordinária e poderosa, e naquela noite Deus ungiu de forma sobrenatural a minha esposa. Por quê? Porque Deus sabia que ela ia precisar dessa unção, para vencer todas as guerras espirituais, todas as tentações espirituais, para continuar e permanecer firme no Evangelho, apesar de ter vindo de uma situação, né, de divórcio dos pais, de mundo. Ela precisava dessa unção, e ela recebeu essa unção naquele dia. Então, o Senhor quer nos ungir, o Senhor quer nos ungir com o seu Espírito Santo, assim como ungiu Jesus, assim como ungiu a Jesus, para fazer Jesus ousado para cumprir o seu propósito. E desde aquele dia, minha esposa se tornou uma mulher cheia do Espírito, uma mulher ousada em Deus para fazer coisas extraordinárias. Eu me lembro que ela novinha de convertida, por conta dessa unção do Espírito Santo que ela havia recebido, ela ia evangelizar nos hospitais. Ela ia evangelizar nos hospitais, ela com 1 mês, 2 meses de crente, ia evangelizar nos hospitais, pregar a palavra, orar pelos enfermos, ganhava almas para Jesus lá. Eu não ia, mas ela ia. Naquela época eu não ia para o hospital evangelizar, mas minha esposa ia, embora tivesse mais tempo do que ela na fé, porque ela recebeu uma unção que a capacitou para aquilo. Então, essa unção do Espírito Santo faz a diferença em nossa vida. Essa unção do Espírito Santo faz a diferença no cumprimento do nosso chamado. Essa unção do Espírito Santo faz a diferença para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, como o Espírito Santo ungiu Jesus para cumprir o seu ministério de pregação, de curar os enfermos, de milagres, de libertação dos cativos, de oprimidos, o Espírito Santo quer ungir a mim e a você para que nós, debaixo da unção do Espírito de Deus, possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Quantos recebem? Diga glória a Deus, diga aleluia.
O Espírito Santo também capacitou Jesus para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. Olha que tremendo, que relação linda do Espírito Santo com Jesus, desde a sua concepção, seu crescimento, seu ministério. Agora a entrega do Senhor Jesus na cruz foi também pelo Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você prestou atenção aqui como o autor da carta aos Hebreus, ele fala aqui que o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, ou seja, ele foi ali, Jesus Cristo, a cruz, ele derramou seu precioso sangue ali na cruz, pela nossa redenção, foi voluntário, e essa condução à cruz foi pelo Espírito Santo, então até na cruz, Jesus estava debaixo da direção do Espírito. Lembra quando lá no Getsemane ele ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como o céu fica em silêncio naquele momento, Jesus entende pelo Espírito Santo que era a vontade de Deus, e ele se entrega voluntariamente a esse propósito. Ele vai à cruz pelo Espírito Santo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele nos redimiu por causa do seu sangue derramado, mas ele só foi capaz de fazer isso pelo Espírito Santo. Estamos quase concluindo. A ressurreição de Jesus também é atribuída ao Espírito Santo. É interessante, eu quero dizer isso para você notar, porque muitas vezes as obras das três pessoas da Trindade, elas se envolvem, elas se correlacionam, não é? Elas se mesclam. E você vai ver muitas vezes esse mover das três pessoas em várias obras. Por exemplo, na obra da criação, a Bíblia diz que o Pai cria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a Bíblia também diz que a palavra liberada era o Filho. O Filho era o verbo liberado para a criação. E a palavra também diz que o Espírito se movia ali na criação. Se movia como que incubando a criação para receber a palavra criadora de Deus. Na obra da ressurreição de Jesus, essa atividade das três pessoas também, elas se confundem às vezes e elas se camuflam às vezes. Por exemplo, a Bíblia diz que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Diz isso, que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus também diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou e a tomo de volta. Ele diz: tenho o poder para dá-la e tenho o poder para reavê-la. Então ele também atribui a si mesmo a ressurreição. Depois a Bíblia também nos fala que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por exemplo, lá em Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aí diz assim: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, ao Espírito Santo também é atribuída a ressurreição de Jesus Cristo. Então observe, do nascimento à ressurreição. Nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento em cada fase da sua vida, a unção do seu ministério, a condução na tentação, a condução na cruz, a sua morte, a sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus estava intimamente ligado à direção do Espírito, a essa condução do Espírito, ao Espírito guiando Jesus, o Filho de Deus, tudo. E aí a gente vai entender o seguinte, queridos: Deus quer que eu e você, tal como Jesus, sejamos guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, cheios do Espírito, controlados pelo Espírito Santo. Deus quer que as nossas decisões sejam direcionadas pelo Espírito Santo. Deus quer que cada fase da nossa vida, cada condução, cada direção, cada decisão da nossa vida seja pelo Espírito, assim como foi com Jesus. Então Jesus é o modelo de ser humano perfeito.
perfeito. Lucas vai nos mostrar Jesus exatamente assim, né? Como um ser humano perfeito, um ser humano totalmente guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele se torna o nosso modelo, embora sendo Deus. Olha só, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma humana. E aí Cristo então se tornou aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo, aquele que nos concede o Espírito Santo. E a Bíblia diz isso em Mateus capítulo 3, verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É João que está falando sobre isso, falando sobre Jesus Cristo. Ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é quem quer nos batizar com o Espírito. Jesus é quem quer nos imergir no Espírito. Jesus é quem quer nos mergulhar no Espírito. Jesus é quem quer nos encher com o Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito, conduzida pelo Espírito. Então, assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir os propósitos do Pai, Jesus também concede o Espírito Santo para nos capacitar a cumprir os propósitos do Pai para a nossa vida, a cumprir os propósitos do Pai para a minha vida e para a sua vida. Eu quero terminar essa ministração com uma ilustração. Diz que um filho de aproximadamente uns 6 anos de idade, ele estava pedindo ao pai um carrinho de brinquedo. Esse carrinho automático que tem controle, que anda, né, um controle remoto. E ele ficava pedindo ao pai, e o pai disse assim, olha, no seu aniversário eu te dou. Ele disse, não pai, me dá logo, me dá, eu quero logo o carrinho. Ô pai, por favor, me dá o carrinho, pai. E o pai disse, não, tal dia eu te dou. Não, pai, me dá. Não, quando eu quiser, eu te dou o carrinho. E aí, um belo dia, o pai faz uma surpresa para o filho, e traz uma caixa com presente, e dá para o filho, ó filho, trouxe um presente para você. E quando o filho abre aquele presente, olha o que está lá, está o carrinho com controle remoto, e o filho fica tão feliz, tão eufórico, e pega aquele carrinho, coloca no chão, e pega o controle remoto, e tenta acionar o carrinho, tenta fazer o carrinho andar, e mexe os botões ali do controle remoto, mas o carro não anda. E o carrinho tinha um capô, né? Igual um carro de verdade mesmo, tinha um motorzinho lá. Ele olha, vê que o carro tem motor, mas não anda. E ele diz para o pai, pai, o carro não está andando, pai. Mesmo eu acionando o controle, o carro não está andando, o que está acontecendo? E o pai disse para o filho, filho, você esqueceu de colocar a pilha, filho. Esse carrinho, ele só pode andar, ele só pode mover-se, se ele tiver pilha. E cadê a pilha, pai? A pilha está aqui, veio junto. Aí o pai deu a pilha para ele, ele colocou a pilha no carrinho, e assim que ele colocou a pilha, né, que a energia entrou no carrinho, a força, o poder entrou no carrinho, ele aciona o controle remoto, e o carro anda para lá e para cá, e ele fica feliz, se diverte, porque agora o carro tem energia para andar. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos cumprir os propósitos de Deus, assim como aquele carrinho não podia cumprir o propósito para o qual o fabricante o criou, que era se locomover, se mover e trazer alegria para as crianças, assim como aquele carrinho não podia cumprir aquele propósito, o mais perfeito que fosse, por mais belo que fosse, sem a energia, sem a pilha, nós também não conseguimos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, sem o poder do Espírito Santo. Então, assim como aquele carrinho precisava da pilha para se mover, nós também precisamos do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos mover na direção de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos mover no propósito de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para cumprir a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida santa. Nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida piedosa. Nós precisamos do Espírito Santo para ter comunhão com o Pai. Nós precisamos do Espírito Santo para entender as Sagradas Escrituras. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos frutíferos no reino de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para liderar a nossa célula, para fazer discípulos para Jesus, para cuidar de pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo para conduzir a nossa família, para conduzir o nosso lar, para conduzir o nosso casamento. Nós precisamos do Espírito Santo para ser um esposo que a palavra quer que nós sejamos, ou a esposa que a palavra quer que nós sejamos, o pai ou a mãe que a palavra quer que nós sejamos, o filho ou a filha que a palavra quer que nós sejamos. Nós precisamos do Espírito
Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui na terra, para nos conduzir por meio de uma vida poderosa, uma vida abençoada, uma vida piedosa e uma vida cheia da graça de Deus. Sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a força, a energia do Espírito Santo, a gente não consegue ser o que Deus quer que a gente seja, a gente não consegue fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, assim como aquele carrinho precisava da pilha para mover-se, nós precisamos do Espírito Santo para cumprir todo o bom propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma